Oi gente, eu sou a Janara e no vídeo de hoje eu vim fazer a parte 2 do tour pela minha biblioteca. Caso você não tenha visto a parte 1, eu recomendo que você assista porque, na verdade, vai ser dividido assim em continuação, tá? Eu só tô gravando a intro depois, mas vai ser o tour mesmo em si eu gravei direto, então eu recomendo que você vá assistir a parte 1 pra você ver também os livros que eu mostrei por lá. Mas de qualquer forma, recapitulando, dividi esse vídeo todo em 2 vídeos, na verdade, né, em parte 1 e parte 2, porque tinha ficado muito longo, então provavelmente esse deve estar com 1 hora também, e a primeira parte provavelmente 1 hora e pouquinho. Tentei mostrar todos os detalhes dos livros mais bonitos da minha estante, as edições especiais, os meus livros favoritos, que eu falei um pouquinho também, então por isso ficou um tour muito grande, mas eu espero que vocês gostem, que vocês tenham assistido a parte 1, que vocês gostem também dessa parte 2, que vai concluir e mostrar os livros finais aqui da minha biblioteca. Lembrando que são 654 livros atualmente na biblioteca, fora os livros que chegaram depois que eu já gravei esse vídeo. Então, tem algumas caixinhas aqui que eu não abri ainda, então vocês vão ver aí no final do vídeo que eu mostrei pra vocês onde eu guardo as caixinhas dos recebidos. Mas, atualmente, temos 654 livros, ok? Desses 654, acho que eu não falei na parte 1, mas eu li 300 e pouquinho. De qualquer forma, eu vou deixar pra vocês tanto no final da parte 1 quanto, né, deixei. E vou deixar no final dessa parte quantos eu tenho mesmo e quantos eu li pra vocês saberem. E é isso, gente. Já tô enrolando muito. Deixa o like, se inscreve aqui se você ainda não é inscrito. Compartilha muito esse vídeo com os amigos. Espero que vocês gostem dessa parte 2. Não esqueça de assistir a parte 1. E é isso, bora começar. Coloquei vocês bem lá em cima, gente, que na verdade eu nem alcanço, eu vou subir num banquinho, mas olha só, pra gente ver esses livros aqui mais de cima, e agora a gente vai fazer, então, dessas outras estantes aqui. Gente, eu não falei brincando, eu realmente estou em cima de um banquinho, porque essas estantes aqui, elas têm 3 metros, tá? Eu mandei fazer na época, e aí eu tenho 1,55 de altura, então eu não alcanço aqui pra ficar mostrando, eu só alcanço pra pegar e colocar de volta. Então, vou tentar mostrar da melhor forma possível pra vocês, mas aí vocês já sabem, né, que se ficar meio ruim essas prateleiras de cima, é por isso, tá bom? Aqui do lado eu tenho uma planta falsa, que no caso, né, porque aqui não tem como eu ter planta de verdade, porque tem os livros, aí não tem como eu molhar, e também porque aqui não entra muita luz do sol direto, então eu não consigo manter nenhuma planta de verdade. E aí aqui eu tenho a minha bolsa, depois eu mostro melhor pra vocês a eco bag que a Alt me mandou dos livros de Assistente do Vilão. Aqui eu tenho minha canequinha do Assistente do Vilão, que a Alt também me mandou. Gente, Assistente do Vilão eu ainda não li o 3º livro, eles não me mandaram e, na verdade, como eu tinha outras prioridades, eu acabei não comprando na época. Mas eu vou ver se eu leio, tá? Então eu li o primeiro, Assistente do Vilão e Aprendiz do Vilão. Vai ter o 4º livro, então talvez eu leia meio que o 3º e o 4º juntos. Aqui nesse cantinho eu tenho a minha coleção de Terras de Histórias, que é um dos livros mais antigos que eu tenho. Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui pra vocês verem pelo menos esse primeiro. E o tripé tá balançando porque, como ele tá bem alto, ele tá um pouquinho bambo. Mas olha só, Terra de Histórias, O Feitiço do Desejo, ele tá muito amarelado, porque ele realmente é muito velho. Ele, inclusive, é da editora Bem Virá. Eu não sei se essa editora ainda existe, tá, gente? Pode ser que ela nem exista mais. Talvez eles estejam sendo publicados por outra editora, porque eu vi que eles ainda têm pra vender os livros, tá? E aí eles são livros de fantasia infantil mesmo, tá? São 6 livros no total, então Terra de Histórias, O Feitiço do Desejo, que inclusive tá na ordem errada, gente, que é isso? Nossa, agora que eu vi. Calma lá, gente, vai arrumar isso aqui agora, porque este aqui é o 2º livro, esse ali é o 3º. Olha só, esse aqui é o 2º livro, que é O Retorno da Feiticeira. Aí, agora sim. O Alerta dos Irmãos Greens, o 3º livro, Além dos Reinos, A Odisseia de um Escritor e Colisão de Mundos, então esses 6 livros. Aqui em cima, que eu tirei, né, pra arrumar pra vocês, tinha esses 2 livros, que é Maldição de Prata, da Galera, e esse aqui, que no caso tá virado. Calma lá, gente. Sete Espinhos Mortais, da editora seguinte. Esses 2 aqui eu não li nenhum. Ele tá virado porque a editora seguinte, quando você coloca os livros deitados, a escrita, se você colocar a capa pra cima, ela fica virada pra baixo. Então eu tenho que deixar eles sempre virados assim, pra conseguir ficar a escrita bonitinha. Aqui, como eu falei pra vocês, então, tem Assistente do Vilão e Aprendiz do Vilão. Depois temos Uma Janela Sombria e Duas Coroas Retorcidas, uma das minhas duologias de fantasia favoritas de todos os tempos.
tem uma resenha aqui no canal desses 2 livros. Aqui é um brindezinho que a Alt me mandou junto com Uma Janela Sombria, que são as cartas da Providência, que fazem parte do universo do livro. E por último aqui temos A Melodia da Água, da Rebecca Rosa, a mesma autora de Divinos Rivais. Esse livro eu ainda não li, ele faz parte de uma duologia e eu não tenho o segundo livro, então não li ainda. Aqui eu tenho a canequinha do Bip, que curiosamente tá toda quebrada, gente, porque uma vez a minha mãe e meu irmão vieram aqui e eles derrubaram sem querer. Só que como é o Bip, eu falei assim: "Ih, gente, eu vou colar e é isso", entendeu? Porque é literalmente o Bip. Olha só, ele já tem o quebradinho na história da Bela e a Fera, então tá aqui, mas tá toda acabadinha, coitada. Então fica só, né, fazendo ali um charminho. Temos uma pequena velinha, e aqui eu tenho o meu box de Caraval, e aí tem os outros livros da Stephanie também do mesmo universo. Então a gente tem Caraval, Finale e Lendário, se eu não me engano. Gente, eu não gosto muito de Caraval, por isso que eu não lembro tanto assim o nome, tá? Contrapartida, eu gosto muito de Era Uma Vez um Coração Partido, que aqui estão os 3 livros, olha só. Sempre que eu posso eu recomendo esse livro. Era Uma Vez um Coração Partido, A Balada do Felizes para Nunca e A Maldição do Verdadeiro Amor. Eu acho que esses 3 livros são muito melhores do que Caraval, então sou suspeita pra falar, que tem a Evangeline e o Jax, que eu mostrei pra vocês o pôster antes, então assim, não gosto tanto de Caraval. O livro que eu tirei ali de cima é a Enciclopédia das Fadas, que ele estava apoiado ali, da Emily Wilde. No caso, esse é o título, né? A Emily Wilde não é a autora. Esse foi um livro que eu li recentemente, não gostei tanto assim, infelizmente, e foi meio decepcionante, porque eu comprei ele e eu tava com muitas expectativas, mas acabou não rolando. Depois aqui eu tenho uma das minhas coleções mais antigas de fantasia também, que é O Lado Mais Sombrio, Atrás do Espelho, Qualquer Outro Lugar e Sussurros do País das Maravilhas. E eu amo esses livros, gente. Ele é uma releitura um pouco mais sombria de Alice no País das Maravilhas. Eu adoro, eu acho essas capas lindas. Eles são muito velhos também, estão todos amarelados já, porque faz muitos anos que eu tenho. Foi uma das primeiras coleções de fantasia que eu comprei. Eu adoro o casal desse livro, gente, adoro, sabe, o contexto. Eu acho que esse livro traz o que eu imagino do País das Maravilhas mesmo, e sempre que eu recomendo, eu falo isso, que é uma coisa completamente doida e sombria. Aqui no cantinho eu tenho Irmãs de Canção e Espada, da Rebecca Rosa, a mesma autora como eu mostrei aqui de Melodia da Água e de Divinos Rivais. Eu amei esse livro, eu li ele ano passado, foi uma das minhas melhores leituras, é muito bom. Temos O Despertar da Fênix, da Universo dos Livros, que é sobre a Mulan, né, dessa coleção Queen's Council, que é a coleção de livros da Disney mesmo. Então, fica aqui. Essa próxima prateleira é a minha prateleira dos livros da Dark Side. Como vocês viram, eu tenho ali no cantinho dos Crime Scenes. Então aqui é outras coleções da Dark Side, alguns livros de história, clássicos da Wish e também da coleção Magikai. Então deixa eu colocar aqui pra gente ver mais no cantinho. Essa é uma das prateleiras que mais tem decoração, porque ela também aparece nos cenários dos vídeos. Eu tenho aqui um quebra-nozes, olha só que lindo, gente. Eu comprei no Natal do ano passado, de 2025, lá em Gramado. Aqui eu tenho uma velhinha que eles me mandaram, esse vidrinho com alguns cristais. Aqui eu tenho esse potinho. Ih, menina, vai cair os livros todos. Que ele deveria acender, mas a luzinha dele estragou, que eles me mandaram junto com o livro da Pequena Sereia. Mas é muito bonitinho, tem várias conchas, areia, umas cordas, bem legal. E aí temos, deixa eu só tirar, gente, essas decorações, senão vai começar a cair tudo. Os livros em si. O Vento nos Salgueiros, eu falei sobre ele, eu acho que no vídeo de leituras de fevereiro, março, talvez, acho que foi março. Foi o meu clássico do mês. Ele é um livro clássico, obviamente, mas é um livro clássico infantil e ele é publicado pela editora Wish. Como eu já mostrei ele no meu vídeo de leituras, eu não vou mostrar agora. Depois temos Papai Pernilongo. Esses dois eu também ainda não li, são livros de Natal que eles me mandaram no Natal. Então eu ainda não li. É Senhorita Noel do Trem Pullman e Vida e Aventuras do Papai Noel, ambos publicados também pela editora Wish. Aqui no cantinho temos O Jardim Secreto, um dos meus livros favoritos da vida. Eu amo esse livro. Foi uma das minhas primeiras compras da Dark Side também. É um dos livros mais lindos até hoje que eu tenho na minha estante, porque, sério, como que eu explico isso pra vocês, gente? Olha a perfeição desse livro. É muito, muito lindo. E como eu falei, é um dos meus livros favoritos no quesito história, então eu sempre recomendo. Amo tanto o livro quanto os filmes.
Sério, adoro, adoro demais, é uma história muito bonita. Aqui eu tenho Bruxaria Moderna, o livro dos feitiços, um guia de feitiços que propagam o bem, que quem me mandou foi a Darkside mesmo. Então, olha só, ele é bem bonitinho esse livro. Ele é literalmente um livro de feitiços mesmo, tá, gente? Só que são feitiços do bem. Aí eu tenho aqui, inclusive, a Casa da Bruxa Natural, esse que eu comprei na época, que é Rituais, Feitiços e Receitas para Criar um Lar Mágico. Mesma pegada daquele ali, essa coisa de feitiços, limpezas e tudo mais. Depois temos A Roda do Ano, que é um livro sobre feitiços, mas é coisas pra você fazer, por exemplo, assim, aqui a gente tem o solstício de inverno, ó, que vai começar. Eu acho que esse vídeo tá saindo antes, provavelmente, é porque agora que eu vi que é 21 de junho, esse vídeo tá saindo em maio, que começa o solstício de inverno, que é o inverno em si. E aí tem, tipo, coisinhas pra você fazer, olha só, é bem legal. Esse aqui eles que me mandaram. E aqui, por último, desse lado, eu tenho esse livro que é Lendas Japonesas. Ele é um livro muito, muito lindo. Eu li algumas das lendas, não todas, tá? Deixa só eu achar uma que não seja muito traumatizante, porque esse livro tem algumas artes de terror com bastante gore, mas olha só. Então ele tem uma arte e a lenda aqui do lado. Menina, balancei o tripé sem querer, mas olha só, vocês estão vendo? É muito, muito lindo mesmo. Tem umas histórias bem sombrias, mas é uma edição lindíssima e é um livro bem curtinho também. Sofri muito, mas consegui tirar o livro que fica lá no fundo, que é História Natural das Fadas. Esse livro eu comprei numa promoção. Sério, esse aqui é realmente um dos livros mais lindos que eu tenho, só que ele vai ser bem difícil de mostrar pra vocês, porque ele é enorme. Olha só. Mas ele é muito bonitinho. Ele é realmente como se fosse um livro de biologia, só que sobre as fadas, entendeu? Sabe, um livro que especifica os animais, os insetos, essas coisas? Pois é, só que esse aqui é sobre fadas, olha só. Sério, eu amo esse livro. Muito, muito lindinho. Aqui eu tenho mais algumas decorações. Temos esta casinha, que é a casinha da Baba Yaga. Eles me mandaram junto com os livrinhos, que eu já vou mostrar pra vocês. Olha só que é a casa com pernas de galinha. Eu sou apaixonada por essa escultura. É sério, é uma das coisas mais lindas que eu tenho na minha estante. Adoro. E aqui do ladinho a gente tem uma vassourinha de bruxa, que eles também me mandaram com um livro. Aqui em cima eu tenho A Pequena Sereia, como eu falei pra vocês, esse aqui é o conto original mesmo, tá? Então, toda tristeza, decepção e tudo que acontece de ruim na história. Lindo, maravilhoso, eu amei fazer essa leitura. Depois temos esse aqui, que é um dos últimos recebidos que eles me mandaram também, vocês podem ir conferir no vídeo de recebidos, não vou mostrar aqui. Depois temos Diário da Bruxa, que é um livro com coisinhas pra você fazer todo dia diferente, olha só. Bem legal, inclusive. Aqui temos Saberes Eternos da Baba Yaga, que aí eles me mandaram junto com a casinha da Baba Yaga, e este outro livro, que é A Fabulosa Casa com Pernas. Curiosidade, esse livro eu já tinha comprado ele, junto com esse aqui de baixo, no site da Darkside, numa vez que teve uma promoção. E aí, quando eles me mandaram a casinha e esse outro livro, eles acabaram me mandando uma outra cópia da Fabulosa Casa com Pernas e eu doei, porque eu já tinha, né, o livro, enfim. Eu já li esse livro, é muito bom. Gente, é um livro muito emocionante, muito comovente, tem uma pegada de fantasia, mas assim, apenas leiam, vale muito a pena. E aqui por último, daí eu tenho Crônicas das Sombras, que é um livro de fantasia também muito bom, recomendo demais para vocês fazerem essa leitura. E aí aqui no cantinho, por último, eu tenho Como Matar um Príncipe, que eles me mandaram recentemente também. Esse aqui eu ainda não li, mas ele tá na minha lista de leituras, tá? Porque tipo, gente, olha o título desse livro, eu preciso saber mais dessa história. Eu tenho esses dois livros, que um deles eu comprei, que foi Floriografia e Ornitografia, e eles me mandaram. Sério, uma das edições mais primorosas que eu já vi na minha vida. Eles são livros, como eu falei pra vocês, das fadas, só que aqui das flores, então você encontra. Olha só, por exemplo, o cravo, aí tem uma ilustração do cravo, o significado, a origem e como ele combina nos buquês. Sério, eu amo esse livro, é muito legal saber um pouquinho mais sobre as plantas. Eu não sou tão das plantas assim, porque eu não dou muita sorte para plantas. Normalmente elas morrem, mas a minha mãe tem um jardim muito bonito, então eu adoro ver com elas as flores e tal. E aí esse aqui é o das aves, né? Então é um livro igual o outro, só que de aves, olha só. Então tem o passarinho, e aí tem o que ele é. Por exemplo, esse aqui se chama O 30 Reis Ártico. Nossa, nome muito complexo, gente. Vamos achar um mais fácil? Muito complexo também.
Aparentemente, os pássaros não têm nomes muito fáceis. O casuar, olha só. Aqui nós temos outra das minhas prateleiras favoritas, porque é a minha prateleira dedicada a Senhor dos Anéis e Nárnia. Como vocês sabem, ou se vocês não sabem agora vocês vão ficar sabendo, o Tolkien, que é o autor de Senhor dos Anéis, e o C.S. Lewis, o autor de As Crônicas de Nárnia, eram besties, eles eram melhores amigos, então eu pensei, por que não deixar os dois aqui juntinhos por toda a eternidade nos meus livros, então essa é a prateleira dedicada a eles. Vamos começar pelo lado do Senhor dos Anéis. Deixa eu subir um pouco que eu acho que é melhor, e daí eu mostro assim. Aqui eu tenho um Funko Mini. Tem um nome pra ele, gente, eu acho que é Beach Pop, alguma coisa assim. E aí, ele é a casinha. E vocês estão vendo que tem o Frodo ali dentro? Sério, gente, isso aqui é uma das coisas mais preciosas que eu já vi na minha vida. Eu comprei ele na época na Amazon, numa promoção relâmpago que teve, e eu paguei R$ 39. Depois que ele voltou ao preço normal, eu descobri que ele era, assim, uns 200 e pouco. E eu fiquei, meu Deus, como assim? E, assim, eles saem da caixinha, tá? Olha só, vocês estão vendo que tem um parafusinho? Então, eu posso tirar ele e colocar ele aqui dentro da toca. Mas também você pode deixar dentro da casinha. Eu também tenho a flor de Lothlórien. Olha só, linda, 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 que a Galadriel oferece, né, pro pessoal da sociedade. Aqui em cima eu tenho uma coroa de elfo, obviamente, né, autoexplicativo. E aqui eu tenho um lindo dragãozinho, que não lembra, mas era para ser o Smaug, tá, gente? Esse aqui eu também comprei numa promoção, acho que eu paguei, sei lá, R$ 4 na Amazon. Teve uma época que a Amazon tava dando uns surtos assim, então ele fica apoiadinho aqui. E depois eu tenho, obviamente, então, os livros, começando por O Hobbit. Esses aqui eu não vou tirar, porque se eu tirar o dragão vai cair. Mas enfim, né, gente, vamos lá. Temos O Hobbit nessa edição. Temos também A Queda de Gondolin e Os Filhos de Húrin. Esses dois livros eu ainda não li, tá? Eu li só O Hobbit desses aqui. Mas olha só, gente, tirei ele. Os livros que a HarperCollins lança, do Senhor dos Anéis, do Universo e tudo mais, eles têm ilustrações, se eu conseguir achar uma pra vocês. Olha só. São muito lindos. Sério, aqui eu preciso falar pra vocês que é um dos trabalhos mais lindos que eu já vi de uma editora. Eu acho que a HarperCollins entrega muito, tanto nos livros de Senhor dos Anéis quanto de Nárnia agora, né, que eles estão publicando também. Então, lindo, amo esses livros. Ali atrás tem o pôster de Valfenda, então fica ali bonitinho. E aí eu tenho aqui o meu box de Senhor dos Anéis. Eu pretendo comprar um outro box em outra versão, mas eu confesso que eu ainda assim sou muito apaixonada por esse box, porque ele é a edição Pocket e ele imita livros antigos, sabe? Como se fossem livros de filme de fantasia mesmo. Ela é tipo como se fosse um couro, sabe? Nossa, é muito bom pra você segurar a textura, assim. Ele é bem pitiquinho, olha só. Ele parece, sabe o que, gente? Uma mini bíblia. Sabe aquelas mini bibliazinhas? Parece muito. A diagramação dele é muito pitica, gente. Ela é bem pitiquinha. Eu acho que ela é tamanho 10 ou 11. Então, assim, se você tem algum problema com diagramação muito pequena, obviamente eu não vou recomendar que você leia Senhor dos Anéis nessa diagramação. Eu li A Sociedade do Anel e As Duas Torres nessa edição, O Retorno do Rei, e eu comecei a ler, mas eu ainda não terminei, apesar de ser muito fã do filme. Sei lá, gente, só não tive ainda oportunidade de concluir essa leitura, porque obviamente é um tipo de leitura que demanda muito tempo, mas ainda assim eu amo essa edição. E aí, desse lado, eu tenho os meus livros de Nárnia. Aqui eu tenho uma velhinha que a Darkside me mandou de brinde, mas como ali já tava muito cheia de coisa, eu deixei ela aqui em cima. Esses dois aqui também foi a Darkside que me mandou, mas novamente, muita decoração lá em cima, então ficou aqui, que é uma pena de escrever, olha só, gente. E ela realmente escreve, e aí aqui tem a tinta, então dá realmente para escrever. Eu acho muito lindo. E eu até queria usar, mas assim, fica tão mais bonito de decoração. Eu tenho os livros de Nárnia em 3 edições diferentes, abaixar um pouquinho aqui pra vocês. Eu tenho alguns nessa edição nova que a HarperCollins está lançando. Eu tenho O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, O Cavalo e o Seu Menino, A Viagem do Peregrino da Alvorada e A Última Batalha. A edição é assim, olha. Ele tem o corte colorido e as ilustrações são as ilustrações originais mesmo, só que dessa vez coloridas. Vocês já vão entender por quê, tá? Deixa eu só achar, olha só. Tem as ilustraçõezinhas. Eu tenho a edição antiga de As Crônicas de Nárnia, que é essa edição que vocês estão vendo aqui do lado, e aí essa eu tenho a coleção completa.
O Sobrinho do Mago, livro 1, O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, O Cavalo e o Seu Menino, Príncipe Caspian, Viagem do Peregrino da Alvorada, A Caveira de Prata e A Última Batalha. Então, na época que eu li nessas edições. Eu tinha o livro grande, que é o livro mais famoso de Nárnia, aquele grandão, sabe? Que foi a primeira vez que eu li Nárnia, eu li na escola, e aí eu li naquela versão. Mas depois eu comprei, só que, gente, aquela versão, na época que eu comprei, ela tinha as páginas brancas, era muito ruim pra ler. Então, quando eu fui fazer a releitura, eu pensei, gente, não vai dar. Eu me conheço, eu não vou conseguir. Então, eu encontrei essa coleção, eu acho que não foi nem na Amazon que eu comprei, acho que foi na Shopee, porque era uma edição que não estava mais sendo publicada individualmente, né? Porque era publicada a edição grande. E aí eu encontrei essa aqui e eu comprei e fiz a minha releitura nesses livros. Como eu falei para vocês, a HarperCollins agora está publicando com as ilustrações coloridas, mas as ilustrações são as mesmas dessa outra edição aqui, olha só. A capa também, inclusive, é a mesma, só que num formato diferente. Bem aqui no cantinho tenho o Guia Prático de Nárnia, que a editora Novo Século me mandou. E aqui no fundo eu tenho um dos livros mais lindos da minha estante inteira, que é a edição de luxo de Crônicas de Nárnia. Uma delas, né, porque agora a HarperCollins lançou mais duas. Eu acho que ela ainda tem para vender, mas não tenho certeza. Ele é uma edição com todos os 7 volumes, olha só. Só que, gente, é uma edição de colecionador mesmo, tá? Você não vai pegar isso aqui pra ler, né? É muito pesado, é um tijolo, mas também tem as ilustrações, tudo bonitinho. E aí tem os 7 livros de Nárnia nessa edição aqui. E a capa é muito linda. Então, em breve teremos mais uma edição de Nárnia nesse estante, porque eu vou comprar aquela outra edição e aí eu vou ter 4 edições de Nárnia. É um dos meus universos favoritos, assim como O Senhor dos Anéis, eu também quero comprar outra edição. Aqui a gente vai começar a ter os livros mais normais, que não são edições de luxo, nem nada demais, tá, gente? Então, tem algumas decorações, mas daqui pra lá eu acho que tem só uma ou duas prateleiras que eu coloquei mais de decoração para cenário. Então, eu vou mostrar algumas capas, falar algumas coisas, mas não vou mostrar todos, né? Porque senão a gente vai ficar aqui até amanhã. Tentei dar um destaque maior para as edições especiais que eu tenho. De decoração aqui, eu tenho, como vocês estão vendo, o Nick e a Judy, de Zootopia. Ali tem uma velhinha. E aí tenho os livros em si. Essa prateleira é específica de livros de fantasia. Eu normalmente divido os meus livros em organização por gênero e depois por autores. Então, eu não organizo por cor, apesar de tentar deixar, por exemplo, aqui, bonitinho com cores. Eu acabei de perceber que essa ordem aqui está errada, porque eu gravei um vídeo falando do primeiro livro e aí eu coloquei na ordem errada. Mas agora eu não sei se eu vou conseguir arrumar com vocês. De qualquer forma, vamos lá. Aqui eu tenho o primeiro box, que é o box de tons de magia. Deixa eu puxar para vocês verem. Olha só, ele é assim, com esse corte diferente. Já li os 3 livros, e aí, como eu falei, eu tirei o primeiro, que é um tom mais escuro de magia, para recomendar no vídeo, por isso que ele tá na ordem errada. Mas enfim, aqui em cima eu tenho Casa de Sal e Lágrimas e Casa de Raízes e Ruínas. Foram uma das minhas últimas leituras de fantasia e se tornaram muito queridinhos para mim. Eu simplesmente amei ler esses 2 livros, especificamente esse aqui, que foi um favorito. E aí, quem me mandou foi a Galera Record, ficam eles bonitinhos ali em cima. Aqui eu tenho a minha trilogia de A Rebelde do Deserto, que eu sempre recomendo, sempre cito aqui pra vocês. Lindíssima, edições maravilhosas, primorosas, impecáveis, história incrível, maravilhosa, primorosa, do começo ao fim. Chorei muito, amo, é uma das minhas trilogias de fantasia favoritas. Depois eu tenho Virtudes Infames, que é da mesma autora de A Rebelde do Deserto, então por isso que tá aqui. Aqui do ladinho eu tenho o box de A Rainha Vermelha. Esse aqui eu não vou tirar, gente, porque eu vou ter que tirar um por um. Ou será que eu tiro? Eu vou tirar um, gente, só pra mostrar pra vocês, tá? Calma lá. Olha só, tirei aqui pra mostrar pra vocês. Então, essa edição do box, ela é assim as capas e aí na lateral vai formando o desenho em si. Aqui do lado, então, tem as minhas decorações. E aqui temos outra trilogia de fantasia. Na verdade, trilogia não, perdão. Quadrologia, é porque eu ainda não tenho o 4º livro.
que é de Artefatos de Uranus. O primeiro livro é a Rainha Sol, já recomendei aqui. Foram uns 3 leituras que eu fiz ano passado. Acho que vale muito a pena, é uma romantasia bem farofagem mesmo, mas eu me diverti muito lendo. E eu estou muito ansiosa pela conclusão dessa história, inclusive, viu? Comecei lendo esse aqui, não esperando nada, e agora eu estou contando os dias para comprar o 4º livro dessa coleção. Aqui do lado eu tenho os 2 livros da trilogia do Aprendiz do Assassino. Deixa eu só tirar esses aqui de cima para puxar para vocês. Então, é O Aprendiz de Assassino, no caso, o primeiro livro da autora Robin Hobb. O segundo livro eu não comprei ainda, porque ele está sempre Os Olhos da Cara, tá, gente? Ele é um livro que tá sempre na faixa de R$80. E eu me recuso a dar R$80 em um livro que é capa normal, então eu vou esperar uma promoção, um cupom, sei lá, alguma coisa. Mas a editora Suma me fez o favor, maravilhosa, diva, de me mandar A Fúria do Assassino, que é o 3º livro que encerra essa trilogia, porque eles estavam republicando em capas novas, então essas aqui são as capas novas dessa coleção. Mas, como eu falei pra vocês, ainda não comprei o segundo livro. Esses que estavam ali em cima, já vou aproveitar e mostrar pra vocês, que é Asas de Sangue da Seguinte e Escudo de Pardais da Paralela. Esse aqui eu já li, tenho muitas coisas boas para falar sobre esse livro, mas vou falar um pouco mais dele mesmo nas leituras do mês. Asas de Sangue ainda não li, mas pretendo fazer como uma das próximas leituras. E aí, por último, aqui vocês estão vendo que tem um box de livro, que é o box de Magisterium. Esses livros aqui são escritos pela Cassandra Clare e pela Holly Black. Sim, elas escreveram os livros juntas, olha só. Então, eles ficam assim. E quem me mandou... Não, mentira. Não me mandaram, não. Eu que comprei isso aqui, já tô bem doida da cabeça. Foi a Galera Júnior. Eles republicaram essas edições em diferentes capas. E aí, temos aqui agora esse box. E eu acho esse box muito lindo mesmo. Essa próxima prateleira, gente, é uma daquelas que eu vou fazer um geralzão. Porque não tem como eu mostrar um por um. Porque olha só o tanto de livro que tem aqui. Mas essa prateleira em específico tem... 99% de romance de época. Eu acho que deve ter um ou outro que não é um romance de época mesmo, mas a maioria deles é. Então aqui, tirando aquela prateleira de Bridgerton, ficam todos os meus romances de época. Esses aqui de cima são os livros da Lisa Kleypas, a coleção Estações do Amor. Eu tenho nessa edição Pocket só os 3 primeiros livros, ainda não comprei nem o 4º livro e nem o 5º. Aqui no cantinho eu tenho outros 2 livros da Lisa Kleypas, que é da coleção Os Hathways, Sedução ao Amanhecer e Desejo à Meia-Noite. Depois eu tenho a minha coleção da Mary Belloc, que é Ligeiramente. Então, deixa eu baixar um pouquinho mais aqui. Ai, acho que agora vocês estão vendo melhores. Que é a coleção Ligeiramente. Então, tem Ligeiramente Casados, Ligeiramente Maliciosos, Ligeiramente Escandalosos, Ligeiramente Seduzidos, Ligeiramente Pecaminosos e Ligeiramente Perigosos. Essa é uma das coleções mais antigas que eu tenho. Na época que eu comprei, foi um dos meus primeiros contatos com romances de época. Tenho um carinho muito grande por essa coleção. De verdade, eu acho a escrita dessa autora muito boa, as histórias, então super recomendo. Depois eu tenho 2 livros da Tessa Dare, da coleção Castles Ever After. Tenho esse aqui, que é um dos mais famosos, A Noiva do Capitão. Amo esse livro. E depois temos Romance com o Duque, que eu também gostei bastante de fazer essa leitura. Aqui temos uma trilogia da Suzanne Enoch, que é a trilogia Receba essa Aliança, Para Casar com um Duque, que é esse aqui. Mentira, gente, errei o nome. É Para Ganhar um Duque, Para Casar com o Pecado e Para Conquistar um Libertino. Depois temos esse livro da Lucy Vargas, uma das minhas parentes perdidas. Não, a gente só tem o mesmo sobrenome, mas eu adorei quando chegou aqui que ela tem o mesmo sobrenome que eu. E ela é uma autora nacional. Esse livro se chama Cúmplices de um Escândalo. Adoro, muito linda essa capa. Aqui eu tenho Ventos de Mudança. Temos essa trilogia da Judy McNuff, acho que é assim que se pronuncia. Esse aqui eu já li. Esses aqui eu li Esses 2 eu ainda não li. Depois temos 2 livros da Julia Quinn, curiosamente, que ela escreveu com outras 2 autoras, que são esses aqui. A Dama Mais Apaixonada e A Dama Mais Desejada. Aqui eu tenho Um Amor Imortal. Esse livro eu acho que ele não é um romance de época, gente. Ele tá aqui mesmo só por tá? Não tenho certeza, não li ainda. Esses 2 eu já li. Temos O Príncipe Oculto. Esse aqui eu acho que é um romance de época. Não tenho certeza, na verdade, mas eu acho que é. Rostos Esquecidos é um romance de época, mas é um romance de época que, se eu não me engano, se passa durante a Segunda Guerra Mundial. Orgulho Ardente, que é uma releitura de Orgulho e Preconceito, que foi a editora que me mandou. Esse aqui eu também ainda não li, que é
uma solteirona alemã por conveniência. Enfim, eu tenho esse aqui que é O Som do Despertar. Depois temos mais 2 livros da Julia Quinn, que é Como Agarrar uma Herdeira e Como Se Casar com um Marquês, que é da coleção Agentes da Coroa. Aqui eu tenho a minha Beth, de Toy Story, mais um livro da Tessa Dare, Dupla Tentação, que foi uma leitura que eu fiz esse ano. Aqui eu tenho Eden Brooke, um dos meus favoritinhos de romance de época. Eu amei esse livro. E depois temos Essa Dama é Minha, que é da mesma autora desse livro aqui e do outro livro que eu não lembro o nome, que é a Francine. Então, ficam aqui a minha coleção de romances de época. Essa aqui é a próxima prateleira. Aqui eu tenho só livros de fantasia. E assim como as que eu falei antes, aqui não tem nada assim muito, meu Deus, sabe, de diferente, de especial no quesito de edições. Eu tenho aqui uma velhinha de capim-limão, que eu comprei, muito cheirosa, inclusive. Aqui eu tenho um ursinho que eu ganhei quando eu ainda era pequena, do meu pai, numa viagem que ele fez. Infelizmente, o meu irmão, pequeno também, ele derrubou e aí quebrou ali o rostinho dele, mas eu ainda deixo ele bonitinho ali de decoração. Aqui em cima vocês estão vendo que tem uma flâmula escrito mitologia, que é do livro que eu mostrei antes, O Jogo dos Deuses. Então, quando a editora me mandou, eles me mandaram a flâmula junto. Virando aqui um pouquinho no cantinho, gente, vamos às fantasias em si mesmo. Começando aqui, eu tenho essa coleção que eu não sei o nome. Não sei, gente. Vamos descobrir juntos, não tem problema não. Mas aqui em cima eu tenho esse livro, A Escolha do Verão e A Maldição do Mar. Ambos eu já li. Esse é um livro nacional e, gente, esse livro é muito fofo. Ele é um livro que tem várias ilustrações, olha só, e ele é uma fantasia mais infantil, com uma vibe bem épica, bem as Crônicas de Nárnia, Eragon, sabe? Ele teve... Ih, menina, quase caiu, mas eu consegui segurar. Ele teve a continuação já publicada, mas eu ainda não comprei. Eu acho ele muito bonitinho. Sempre que eu posso, recomendo, porque eu acho que é uma leitura bem épica para quem gosta desse tipo de fantasia. E aí, como eu falei, temos aqui A Maldição do Mar. Esse livro, ele é uma fantasia, mas também é um suspense. Eu gosto desse livro, mas eu não sei onde que eu encaixaria ele nessa definição mesmo, então ele fica aqui com as fantasias. E aí, como eu falei para vocês, então aqui temos essa coleção, que é a série Covenant. Olha só, livro 1. Esse aqui é o primeiro livro, Meio Sangue. Eu não li nenhum dessa série, tá, gente? Na verdade, dessa fileira aqui eu não li nenhum. Acabei de perceber isso, olha só, gente. Começamos aos livros que eu não li. Mas enfim, tá? A gente vai ler em algum momento, isso vai acontecer, eventualmente. De qualquer forma, a editora Bloom me mandou ano passado essa coleção completa, então eles me mandaram os 5 livros, o primeiro sendo Meio Sangue, o segundo Puros, o terceiro Divindade, o quarto Apólio e o 5 Sentinela. Aqui do ladinho eu tenho esses 2 livros que eu acho eles muito bonitos, gente, que a Universo dos Livros me mandou. Esse aqui tá na minha lista de leituras para esse ano, que é Entre Feras e Espinhos. Eles são livros de romantasia e eu vi que o terceiro livro já foi publicado no Brasil. Eles não me mandaram, mas provavelmente se eu gostar, eu vou acabar comprando, então acho essas capas muito bonitas. Tá na minha listinha, eu vi muita gente falando super bem, inclusive, desses livros, tá? Aqui do lado eu tenho mais uma duologia de fantasia, dessa vez da editora Intrínseca. E assim, vamos lá. Esse primeiro livro, que se chama Magia das Marés, eu comecei a ler ele 2 vezes. E o pessoal fala que esse livro é muito bom. E eu acredito em vocês, eu realmente acho que esse livro é muito bom, porque ele tem muito potencial. Mas acontece que eu não estava na vibe de ler Dark Academy, eu ainda não estou. Teve um outro livro que eu comecei recentemente a ler, era Dark Academy, já não rolou pra mim. Então, tô enrolando muito, apesar de que o pessoal falou que é, assim, um negócio absurdo de bom mesmo, sabe? Então, eu quero ver se eu leio esse primeiro livro, pelo menos esse ano, pra fazer uma review pra vocês. E aí, o segundo livro se chama Céus Misteriosos. Tirei a flâmula pra vocês conseguirem ver um pouquinho melhor, que tava atrapalhando. Aqui do lado eu tenho Beleza Feroz e Garotas de Neve e Vidro. Esse quem me mandou foi o Universo dos Livros e esse aqui eu comprei. Como eu falei, dessa parte aqui eu ainda não li nenhum. Depois temos o box de Os Garotos Corvos e, gente, assim, esse box eu não vou tirar, tá? Porque senão vai dar muito trabalho, mas de qualquer forma, eu li Os Garotos Corvos, o primeiro livro, e o segundo, que é Ladrões de Sonhos, eu vou deixar a fotinho aí da capa pra vocês. O terceiro e o quarto livro, que é Lírio Azul, Azul Lírio e o Rei Corvo, eu ainda não li.
E a minha péssima notícia pra vocês é que eu não gostei dessa coleção. E isso foi uma surpresa pra mim, porque todo mundo falava absolutamente maravilhas dessa coleção. Fui ler com muitas expectativas e eu não gostei. O primeiro livro eu ainda achei bom, apesar de não gostar tanto assim dos personagens, mas o segundo pra mim não rolou. E aí eu desanimei e acabei não lendo o terceiro e o quarto livro, mas em algum momento eu vou ler. Aqui eu tenho Luzes do Norte, de uma autora nacional, da Juliana Domingues, que eu já li, eu gosto bastante desse livro. Depois aqui temos A Farsa de Guinevere. Eu amo esse livro, mas infelizmente eu ainda não li nem o segundo e nem o terceiro. É uma trilogia, porque eles estão sempre muito caros também, então eu acabei não comprando. As Garotas de Greenrose, eu comprei esse livro, mas ainda não li também. Para Te Ver Melhor, eu já li. Esse aqui se chama Melhores de Preto, da Cassandra Clare. É um livro de contos e quem me mandou foi a Editora Galera nos últimos recebidinhos. Como eu falei pra vocês, esse aqui ele é uma releitura de Chapeuzinho Vermelho. Eu gostei desse livro, apesar de alguns pontos, assim, mas eu achei uma história interessante. Depois temos Uma Sombra na Brasa. Uma parte do esquema de pirâmide de sangue cinzas. E, gente, eu sinto muito, mas a coleção principal eu provavelmente não vou ler, tá? E esse aqui eu também não sei se em algum momento eu vou ler, porque depois que eu descobri que é um esquema de pirâmide, é um esquema de pirâmide com mais de 20 livros, eu falei, então, né, gente, vamos estar agradecendo. E aí desanimei pra fazer essa leitura. Vou virar vocês um pouquinho aqui de lado para mostrar os outros livros. Esse aqui se chama Até que a Morte nos Ampare, ele é um livro de um autor nacional. Eu gostei bastante desse livro quando eu li ele em um dia, numa maratona de leitura que eu tava fazendo. Depois temos Elite de Prata, que a Paralela me mandou, ainda não li, pelo que eu entendi é uma ficção científica, vibe distopia. Aqui temos uma das minhas fantasias favoritas, que é, gente, A Ladra Amaldiçoada e a Deusa Impiedosa, o segundo livro. Curiosamente, eu comecei a ler esse livro, eu acho que eu li uns 2 capítulos e eu fiz uma pausa, eu acho que na época eu não estava muito afim, e eu achei que esse segundo livro vai ter uma pegada um pouco diferente do primeiro, então me desanimou um pouquinho, mas apesar disso, o primeiro livro, que é A Ladra Amaldiçoada, é absolute literatura, gente. Eu simplesmente amo esse livro, e um detalhe muito legal é que ele tem algumas ilustrações que foram feitas pela própria autora, ou seja, a diva é muito talentosa. Então eu ainda vou ler esse aqui, ele faz parte de uma trilogia, então o terceiro livro ainda não saiu, mas teremos. E por último, aqui no cantinho, eu tenho Ágape, de uma autora nacional também, que é a Francine Maia, ela que me mandou o livro, ele é muito bonito, eu tenho até um pôster dele. E depois temos Cidade da Lua Crescente, da Sarah J. Maas. Não sei se eu vou ler essa coleção antes de lançar a Cotar 6, porque eu só tenho o primeiro livro, mas veremos até lá. E nós temos mais livros de fantasia, gente, é o meu gênero favorito, então é o que vocês mais vão ver nesse tour. Enfim, vamos lá. Virando para esse lado, eu tenho a minha coleção de Harry Potter. Atualmente eu não compro mais nada que seja de fato oficial de Harry Potter por motivos óbvios de que a autora não é uma pessoa boa e o dinheiro que ela tem, ela usa, né, o dinheiro das vendas e tudo mais, ela usa para financiar programas que eu não concordo, então não estou mais adquirindo esses produtos, mas tenho os livros, li quando era criança, reli alguns anos atrás, então tá aqui, enfim, né, aquela questão nostálgica, mas atualmente é isso. E de qualquer forma, eu tenho alguns itens artesanais, como por exemplo essa velhinha da Sonserina, que é a minha casa, e aí esse vira-tempo também é artesanal, essa pulseirinha da Sonserina, a gente tem o Draco, a mini Hermione, essa Hermione eu ganhei, ela é pra colocar num lápis tecnicamente, olha só, mas sei lá, eu achei que ela ficou bonitinha aqui. A varinha lá atrás também é artesanal. E aí, referente aos livros, gente, eu tenho o box, que é nessa edição do Magazine Luiza, que é a edição sem orelha. Particularmente, eu acho esse box muito bonito, foi baratinho na época que eu paguei, e eu acho as capas lindas, porque as capas são ilustradas por um fã tailandês de Harry Potter, então é um trabalho realmente de um fã que fez as capas das séries e aí foi autorizado para publicação, então eu acho muito lindo. Aqui eu tenho algumas outras edições, mas aí na época acabou que tava muito caro e eu também falei, ah, gente, não quer saber, tá caro, já tenho os livros, já reli, já li, então eu não vou ficar comprando, mas eu tenho a primeira, a segunda e a quarta edição nessa versão capa dura. Temos o Conto dos Os Contos de Biddlebardo, gente, minha dicção aqui foi. E aí temos o roteiro de Screams de Grindelwald. Lá atrás eu tenho os 2 livros nas edições ilustradas, um deles eu ganhei de aniversário alguns anos atrás, e o outro eu já tinha comprado, também faz tempo. Um livro que eu acho muito legal,
gente, que eu comprei usado, inclusive, esses 2 livros, esse e aquele ali, eu comprei usado na Shopee na época. É esse aqui, porque esse aqui não é só sobre os livros, tá? Ele é muito legal porque ele é sobre os bastidores dos filmes. Então, pra quem gosta de cinema e tudo mais, ele vale muito a pena, porque realmente é uma edição muito linda. E aí não é só nessa questão da história, porque é sobre os filmes também. Então, aqui fica esse espacinho. E aí, aqui virando, eu tenho algumas outras fantasias. Então, deixa eu colocar a velhinha um pouquinho aqui pro lado. Eu tenho essa trilogia, que é da autora Victoria A. Schwab, acho que é assim que se fala, que é a mesma autora de Tons de Magia. Vou ter que colocar vocês mais pra trás, gente. Enfim, olha só. Ela tem esses 3 livros. Eu ainda não li, tá? Mas pretendo ler em algum momento. Aqui do lado, eu tenho Mariposa Vermelha, que é um dos meus livros favoritos de fantasia. Eu amo esse livro. Ele é de uma autora nacional. Inclusive, a última vez que eu chequei, ele estava disponível no Mac Livros, gratuito para vocês lerem. Absurdo de bom, gente. É um dos meus favoritos mesmo. Então, apenas vão ler. O Encantamento Delicado foi um livro que me decepcionou de certa forma, porque eu não gostei tanto assim dos personagens, mas ele tem um sistema mágico muito bom. E toda vez que eu penso nisso, eu penso em reler, quem sabe, com outra visão, porque tinha muito potencial, sabe? E aí aqui eu tenho, gente, Fogo Neles e O Coração Envenenado, que a editora Galera me mandou esses 2 livros, eu não li. Extraordinários e Vilão fazem parte do mesmo universo, também não li nenhum deles. E aí eu li, este eu li, gente, Ela-te-sou e o Segredo Ancestral, eu comprei na época. Ele é um livro muito bom, ele é inspirado na cultura dos indígenas nativos americanos, do norte, né, norte-americanos, então no caso dos Estados Unidos, Canadá e tudo mais, então é bem legal. Ele tem essa capa lindíssima. Eu esqueci de mostrar pra vocês a minha Luna, que eu ganhei da lojinha, da Warner, né, de uma lojinha, na CXP do ano passado, e ela faz parte da coleção Phantom Box, que inclusive depois eu vou mostrar pra vocês que tá aqui embaixo. Eu tenho o Rick e o Morty, de Rick and Morty, e também a Rainha Charlotte, que eu mostrei antes pra vocês, é dessa mesma coleção. Então são esses bonequinhos, olha só que lindinhos, então eu ganhei e fiquei muito feliz. Essa é uma das prateleiras que eu mais gosto também, que não são de edições especiais e tudo mais, porque eu tenho aqui quase todos os meus livros de fantasia asiática. Tem algumas outras fantasias que eu vou mostrar, mas, assim, a maioria é fantasia asiática. Aqui eu tenho a minha flâmula de assistente do vilão, que tá escrito Príncipes são bons, vilões são melhores. Eu vou deixar aqui pra mostrar melhor pra vocês. Temos um Funko da Branca de Neve, uma querida. Olha ela fazendo o bolinho e eles andando com as louças, gente. Linda, linda. Temos aqui a minha velhinha de O Castelo Animado. Essa vela eu tenho há muito tempo, ela é bem bonita, olha só. E ela tá aqui, gente, porque eu tenho o meu box de O Castelo Animado aqui. Vou colocar vocês mais pertinho pra verem, olha só. Aqui nesse canto eu tenho esses 2 box que eles são mais coloridinhos, então por isso que eles estão aqui. O primeiro deles, então, deixa eu só pôr ali, é do Castelo Animado, que tem o Castelo Noir, A Casa dos Muitos Caminhos e o Castelo Animado. Esse box eu comprei já tem muito tempo, faz vários anos que eu tenho eles, mas eu amo muito, gente, de verdade. O Castelo Animado é um dos meus livros de fantasia favoritos e eu amo o filme da Estúdio Ghibli também, então tem um carinho muito grande. Esse aqui é o Castelo Animado em si, esse é o livro. E os outros 2, eles fazem parte do mesmo universo, mas não são histórias que você precisa ler, sabe? Você pode ler separadamente cada um dos livros. Esse outro box aqui, ele é o box de Fronteiras do Universo, que temos a Bússola de Ouro, a Faca Sutil e a Lâmina Âmbar. Gente, eu amo muito essa história, eu gosto bastante desse universo. É uma fantasia bem épica mesmo. Olha só, as capas também são muito lindas. Faz algum tempo que eu comprei e li, vale muito a pena. É da editora Suma. E, gente, se a iluminação estiver dando uma mudada, é porque agora já está no fim da tarde, então escureceu. E antes eu estava com a janela aberta também, além da luz, então é por isso, tá bom? Mas eu gosto bastante desse box e eu acho ele lindo porque ele é coloridinho também. Tem o Catabases, da R.F. Kuang, e a trilogia da Guerra da Papoula, que é da mesma autora. Eu amo a Guerra da Papoula, gente, é o meu livro de fantasia favorito de todos os tempos. Amo, amo de paixão, sempre recomendo. Aqui eu tenho uma duologia, que é a duologia dos livros do chá. O primeiro livro é Uma Magia Destilada em Veneno, eu acho essa capa lindíssima mesmo. Depois eu tenho a minha duologia da Filha da Deusa da Lua, linda também. Esse foi o meu livro favorito do ano passado. O segundo é O Coração do Guerreiro do Sol, também lindíssimo. Depois temos
A Noiva do Deus do Mar. Eu adoro esse livro também, ele é uma fantasia de volume único, então é muito bom para ler. Desses aqui, até agora, eu só não li Catabases, até aqui eu li todos, e aí aqui eu li alguns. Esse primeiro é Uma Maldição Dourada, esse eu ainda não li. Ele é uma prequel de Os Seis Grows. Os Seis Grows eu já li. Então, esse livro aqui se passa antes desse. O segundo livro de Os Seis Grows é A Promessa do Dragão, esse eu ainda não li. E por último, eu tenho aqui no cantinho 5 Lâminas Partidas e 4 Reinos Corrompidos, que eu li recentemente. Em cima, eu deixo esses 2 livros, que são 2 livros capa dura, Miragem, que eu comprei, e Tress, do Brandon Sanderson. Isso, nome difícil. Tress, da Garota do Mar Esmeralda, também, que está na minha lista ler um livro do Brandon, e aí eu acabei comprando esse aqui numa promoção. Ele também tem algumas ilustrações, olha só. Linda essa edição também. Uma prateleira é só livros de romance, gente. Então, assim, como vocês podem ver, inclusive tem vários romances empilhados ali que eu não vou conseguir tirar um por um para mostrar para vocês, mas eu vou aproximar aqui. Esses 3 são da mesma autora, que é da Susan Weeks, acho que é assim que fala. E esses aqui eu li O Clube de Costura dos Corações Remendados e A Livraria dos Achados e Perdidos. Laços de Família eu recebi da editora Harley Quinn, que publica, mas eu ainda não li, mas está na minha listinha. Depois aqui embaixo, como vocês podem ver, eu tenho os 5 livros de Binding 13. Na verdade, é Os Garotos de Tommen, se eu não me engano, o nome da coleção. Daí a gente tem Binding 13, o primeiro, Keeping 13, Saving 6, Redeeming 6 e Taming 7. Já tem mais livros publicados, mas esses aqui a editora Bloom que me mandou. Então eu ainda não comprei os próximos livros, até porque eu não li nenhum. Está na minha lista de leitura pelo menos o primeiro desse ano, então veremos. E aqui embaixo eu tenho os meus livros da Taylor Jenkins Reid, então temos Malibu Renasce, Daisy Jones and the Six, Amores Verdadeiros, Atmosfera, Depois do Sim e Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. Desses aqui eu só não li ainda Atmosfera e Depois do Sim, os outros dela eu já li. Depois virando aqui, pessoal, temos o quê? Mais romances. Tenho meus 2 livros da Ali Hazelwood, então A Hipótese do Amor e Amor Teoricamente. Aqui tem alguns livros que eu recebi, esse aqui, Cole e Layla, são Apenas Amigos, Te Vejo Ontem, que eu li faz acho que uns 2 anos esse livro. Antes Ódio do que Nada, Um Café e Um Feitiço para Viagem, que está na minha lista de leituras deste ano. No Limite da Velocidade, que eu li ano passado. Esse livro, que é sobre Fórmula 1. De Repente Adulta também já li. Uma Noite com Marilyn Monroe, ele é da mesma coleção desse aqui, que é Uma Noite com Audrey Hepburn, mas aí, pra deixar bonitinho com a cor, eu separei eles, tá? Mas eles são da mesma coleção, e esses livros eu tenho há muito tempo, foi um dos primeiros livros também que eu comprei quando eu comecei a ter, assim, uma coleção de livros, a ter mais espaço para guardar. Depois temos A Teoria da Conspiração e de Nós Dois, faz algum tempo que eu já li também. Vermelho, Branco e Sangue Azul, clássico já de romances também, já faz um tempinho que eu li. Aqui eu tenho esses 2, que são da mesma coleção, Atrás da Rede, e Um Lance em Falso, que a Paralela me mandou. Aqui temos mais um da Paralela, mas que não é da mesma coleção. Curiosamente é da mesma autora, tá? Mas não é da mesma coleção, que é um cara como esse. Que eu tenho o meu copinho do Patrick, da Zona Criativa, que esse aqui eu ganhei na CXP de 2024, ele é um copinho térmico. Aqui em cima, deixa eu só tirar pra mostrar já pra vocês, tem esse aqui, um Crush dos Infernos, que foi um dos meus últimos recebidos, e esse aqui também, gente, no meu livro não, então esses 2 foram recebidinhos, vocês podem conferir no vídeo de unboxing de recebidos. Temos aqui A Sociedade Super Secreta de Bruxas Rebeldes, um dos meus romances favoritos, porque tem uma pegada de magia. Eu amo esse livro, sempre recomendo. Como eu falei, Uma Noite com Audrey Hepburn, Manual do Coração Partido, Um Amor Como nos Livros, esses 2 eu ainda não li. Um Feitiço de Amor eu já li, bem, assim, clichêzinho, mas uma leitura rápida de fazer, bem comédia romântica mesmo. Depois temos 2 livros de Natal aqui, que é O Encontro com Holly e Um Namorado de Natal, e esses eu ainda não li também. Essa última prateleira, gente, é a mesma coisa da prateleira anterior, não vou poder mostrar muita coisa, até porque os livros estão mais empilhados, então não tem como eu tirar todo pra mostrar. Mas vamos a uma visão geral, olha só. Aqui em cima eu tenho esse livro, que é A Preterida, foi um recebido também da editora Paralela. Depois temos Jogo do Amor e Ódio, que eu li faz tempo, comprei, li há muito tempo. Sal e Açúcar, A Livraria Mágica de Paris, esse livro eu li, eu não gostei, acho que eu li ele em 2024, e eu tava com muitas expectativas sobre ele, acabei não gostando. Depois nós temos Verão de Lenço Vermelho, eu vi que vai sair, ou saiu uma continuação, ou
um livro das mesmas autoras, algo assim. Depois temos Uma Parte do Meu Coração, A História da Minha Vida, As Férias da Minha Vida, Se Nada Der Certo até os 30, Você Casa Comigo. Gente, desses aqui, esses aqui até aqui eu não li, tá? Eu li esse, aí esses aqui eu não li, aí esse eu li, aí esse eu também li, que é Três Irmãs e um Recomeço, aí esse eu também li, que é Clube do Livro dos Homens, clássico já de romance também. Depois temos Três Desejos e uma Maldição, está na minha lista de leituras. Aqui no cantinho eu tenho uma velhinha também que eu ganhei. Deixa eu arrumar o ângulo, que acho que vocês não estavam vendo direito. Bem aqui embaixo temos Se Eu Tivesse Dito a Ela e Se Ele Estivesse Comigo, são 2 livros da mesma coleção, e Eu, Ela e Ele. Depois, virando para cá, eu tenho Profundezas, da Rebeca Yarros, a mesma autora de Quarta Asa, Primeiras Más Impressões, Como Se Fosse Magia, A Penetra, esse eu já li, e As Sombras da Noite, que eu achei no Recebido, inclusive, gente, vão lá assistir o vídeo de Recebido, eu achei que era uma fantasia, e na verdade é um romance, então agora está na prateleira de romances. Aqui em cima temos mais livros empilhados, eu tenho essa coleção aqui. Eu não tenho mais onde colocar esses livros pequenininhos, então ele acabou tendo que ficar aqui, que são uma coleção de 4 livros de romance que a Intrínseca me mandou. Eu li só o primeiro, mas eu pretendo ler os outros. Acho que tá na lista até de leituras o segundo livro, se eu não me engano, desse ano. Depois temos Tweet Cute, que eu ainda não li, que é um romance adolescente. E aí a minha coleção da Paula Pimenta com os 4 livros de Fazendo Meu Filme e os 4 livros de Minha Vida Fora de Série. Só que já saiu o 5º livro dessa coleção, Minha Vida Fora de Série, mas eu ainda não comprei. Então, não tenho e não li e não sei quando comprarei e nem lerei. Aqui temos a minha Torre Eiffel, clássica, né, gente? Mestre dos Jeans 13, e aqui é uma coleção, uma trilogia, na verdade, de fantasia. Esses aqui são fantasias, tá, gente? Eles estão aqui porque não tinha mais onde colocar, olha só. Começando pela prateleira mais alta, que temos, adivinhem, mais fantasias. Quase nem gosto de fantasia, né, gente? Aqui tem um Funko do Woody também, que tá só de decoração. Mais uma vela, gente. Essa vela também é muito boa, ela é de chá branco. Eu comprei ela na Renner, muito boa, inclusive. E aí, gente, vamos lá, deixa eu aproximar vocês um pouquinho. Temos aqui Rainhas de Copas, um livro muito antigo que eu já tenho há algum tempo. Deixa eu tirar esses de cima, porque aí eu consigo mostrar pra vocês também. Esses dois aqui é Para o Lobo e Para o Trono, é uma duologia. Vou arrumar vocês um pouquinho mais pra trás, olha só. Quem me mandou foi a Suma, eles me mandaram o segundo livro, consequentemente eu fui obrigada a comprar o primeiro. Não me arrependo porque eu gostei muito dessa duologia, é uma releitura de Chapeuzinho Vermelho e da Branca de Neve, e os 2 livros, cada um deles conta a história de uma irmã, então é uma fantasia adulta, bem sombria, gosto bastante desses livros. Aqui, novamente, eu tenho a trilogia de Pássaro e Serpente. Então, Pássaro e Serpente, Sangue e Mel, Deuses e Monstros. Eu gosto bastante, tem gente que não gosta muito dessa trilogia, mas eu particularmente me diverti muito lendo. Eu li o terceiro livro super rápido, eu li em um dia, porque eu tava obcecada. Eu acho que tem um casal legal e uma vibe bem Enemies to Lovers mesmo, porque é sobre um caçador de bruxas e uma bruxa. Depois eu tenho a duologia de A Serpente e as Asas Feitas de Noite, esse é o primeiro livro. O segundo é As Cinzas e o Rei Maldito pelas Estrelas. Na verdade, é a duologia dos Nascidos da Noite, que faz parte da coleção As Coroas de Niáxia. O terceiro livro também já foi lançado aqui no Brasil, mas eu ainda não tenho e também não li. Depois eu tenho essa duologia aqui, que é Uma Virtude Mortal. Eu adoro esse livro, eu acho ele muito diferente no quesito de fantasia. Ele é uma romantasia, na verdade, né? Mais focada no romance. Só que acontece que eu li aquele primeiro livro há muito tempo, e aí eu acabei comprando o segundo um tempo depois, e aí, gente, enrolei e não comecei a ler ainda, então li só o primeiro, mas preciso ler o segundo. Aqui eu tenho, como eu falei pra vocês, o pôster lá que eu mostrei antes, que é Um Destino Tatuado em Sangue, a Saga dos 100 Destinos, e o pôster é do segundo livro. Aqui eu tenho os meus livros de Eragon, então tem Eragon, Eldest, Brissinger e Herança. Aqui no cantinho, para encerrar essa prateleira, tem os meus 4 livros de Lore Olympus, que é a editora que me mandou. E, gente, eu li, eu gostei bastante, mas eu não sei se eu vou comprar os outros, porque eu descobri que é uma série muito longa, se eu não me engano, são 13 partes, um negócio assim. Ainda tá saindo no Brasil, mas, né, muito longa. Então, veremos, mas esses 4 eu gostei, são HQs. E aí, a editora Bloom também me mandou no passado a coleção completa desses livros aqui, que é a coleção de Um Toque de Escuridão, uma releitura da história do Hades e da Perséfone, mas também ainda não li, então estão uns sets encalhadinho aqui.
Aqui, gente, é a minha prateleira de livros clássicos. Como vocês viram lá de cenário, eu uso os livros da Austen e das Brontës. Mas aqui eu tenho mais livros clássicos, na verdade, os outros que não estão por lá. Então eu deixo eles todos arrumadinhos aqui. Começando aqui nesse cantinho, gente, Flor Falsa, enfim, temos Heidi, a Menina dos Alpes, que eu li acho que ano passado. Aqui eu tenho a minha N, olha que lindinha, gente, eu adoro esse Funko. E tenho a minha velhinha de Alice, que se eu puxar vai cair tudo, então vamos segurar por ali por enquanto. Aí consegui mostrar, gente, olha só, tem Alice no País das Maravilhas, da Dark Side, essa edição, e tenho Anne de Green Gables na edição da Príncipes, essa edição especial que é ilustrada também, vou achar uma ilustração para mostrar para vocês, mas como vocês viram ali, eu tenho a coleção completa em outra edição, que é a edição da Clássicos Autênticas, e aí eles são assim, olha só, as capas deles são bem bonitinhas, que foi a edição que eu li, na verdade esse aqui eu comprei mais para decorar, porque eu achei muito bonita essa edição, mas eu li mesmo nesses aqui e eu amei, eu amo a Clássicos Autênticas, acho a qualidade deles muito boas de livros. Nessa parte aqui eu tenho meus outros livros clássicos, ali em cima, normalmente eu deixo apoiado as minhas edições de bolso, que é Poliana Moça, Poliana e Dom Casmurro, mas eu tirei para mostrar melhor para vocês, são da editora Martin Claret, pequenininhos. Aqui eu tenho, gente, Mulherzinhas, dispensa muitas apresentações também, Georges, e aí eu tenho Middlemarch, que eu comprei recentemente, acho que eu nem cheguei a mostrar pra vocês, gente, uma das minhas últimas comprinhas, e eu comprei também Ana Karenina, que eu vou mostrar, olha só. Eu comprei esses dois numa promoção, Ana Karenina do Tolstói, para ler eles esse ano, em 2026, que eu tenho a meta de ler um livro clássico por mês. Aqui nós temos Norte e Sul, da Elizabeth Gaskell, que eu gosto bastante desse livro também. Crime e Castigo, do Dostoiévski. Esse livro eu não considero que eu abandonei ele, gente, mas eu fiz uma pausa. Eu estou na metade, eu comecei a ler ele em 2024, mas ele é um livro mais denso, um pouco mais pesado na escrita, então eu acabei fazendo uma pausa, mas eu quero ver se eu termino de ler esse ano. E aí, aqui por último, eu tenho O Conde de Monte Cristo, e Os Miseráveis, ambos dois tijolos, gente, o Conde de Monte Cristo com 1.300 páginas, Os Miseráveis com 1.500. Os Miseráveis eu li já na época da escola, em outra edição, e o Conde de Monte Cristo eu li pela primeira vez esse ano, em janeiro, então estão aqui as minhas marcações. Chegamos, gente, à penúltima prateleira. Aqui é uma prateleira que ela é quase 100% Rick Riordan, mas enfim. Aqui no cantinho eu tenho uma pintura que eu fiz do Totoro, do Estúdio Ghibli também. Gente, eu amo os filmes dele, sério. Então, eu tava aprendendo a pintar, né? E aí fiz aquela arte ali. Aqui, como vocês podem ver, tem todos os livros do Rick Riordan, todos não, né, gente? Todos os que eu tenho. Ah, jura? Não, mas olha só. Aqui eu tenho a trilogia do Magnus Chise e a trilogia das Crônicas dos Kane, que é a trilogia focado na mitologia egípcia e na mitologia nórdica. Esses livros aqui, esses 6, eles não fazem parte da coleção do Percy Jackson. Eles são livros como se fossem spin-offs. São do mesmo universo, se passam no mesmo mundo que Percy Jackson, inclusive o Percy aparece em Magnus Chise, mas não é tipo uma sequência, sabe? Você pode ler separadamente. Aqui eu tenho a minha coleção do Percy, né, o primeiro, que é Percy Jackson e os Olimpianos, com o meu colarzinho de contas. Virando aqui pro ladinho, nós temos a coleção dos Heróis do Olimpo, com os 5 livros, e aqui a minha coleção das provações de Apolo. Acho que virar um pouquinho mais pra cá, aqui as provações de Apolo. Gente, eu não tenho os livros mais recentes do Rick Riordan, tá? Eu não comprei a coleção nova dele, não sei se eu vou comprar, sinceramente, eu já tenho muito livro dele, só essa parte aqui, sem contar aqueles lá, tá? Só essa parte do Percy até as provações de Apolo, que é de fato aí com o Percy Jackson e tudo mais, que é uma história contínua, já são 15 livros. Então, sei lá, a gente precisava dar um tempo, mas esses livros que são separados, eu inclusive acho melhores, assim, para ler. Eu gosto quando ele explora outras mitologias também. Aqui eu tenho um cachorrinho que a Darkseid me mandou com um livro, que ele é um esqueletinho. Aqui tem mais uma velhinha, gente. E aí, aqui temos mais livros de fantasia. Acho que eu vou colocar assim, que é para vocês verem melhor. Aqui em cima eu tenho a duologia de lições sobre afogamentos, então agora temos o segundo livro, que é a Teoria dos Sonhos. Esse é o primeiro.
e Guerreiro de Sangue. Esses livros estão ali em cima, gente, porque não tinha mais onde eu colocar mesmo, tá? Então eles ficam aqui em cima. Eu tenho esse livro aqui, que é A Filha das Profundezas, que é do Rick Riordan, mas é um livro volume único e ele não é necessariamente uma fantasia, ele é mais vibe ficção científica. Ariadne, um detalhe legal, esses livros aqui, eles estão juntos porque eles são inspirados na mitologia grega. Então, Ariadne, a profetisa do fim, e Clitemnestra são inspirados na mitologia grega, por isso que eles estão junto com os livros do Rick Riordan. Ariadne eu já li, esses dois aqui eu ainda não li nenhum deles. O Coração da Esfinge eu também não li, porque, na verdade, esse livro eu comprei numa promoção. Eu descobri que ele é o segundo livro de uma coleção e o primeiro nem vende mais no Brasil. Então, enfim, não sei. Tá aqui porque eu pensei, gente, eu vou doar esse livro, mas daí as pessoas não vão ter o primeiro também, então estou pensando no que fazer. Temos aqui Quando as Estrelas Caem, que é um livro de fantasia nacional e ele é uma releitura de Tinkerbell, né? Na verdade, é inspirado no Tinkerbell. E aqui no cantinho, daí temos Lady Macbeth, que eu li ano passado e gostei muito desse livro. E por último, Asas Reluzentes, que foi uma das minhas últimas comprinhas também. E chegamos à última prateleira. Tem mais alguns livros avulsos, eu acho que alguma coleção, que tá ali numa escrivaninha que eu já vou mostrar. Mas essa é a última prateleira mesmo, porque ali embaixo, gente, eu liberei essa prateleira pra fazer um cantinho da bagunça, porque eu não tinha mais onde colocar as caixas de recebidos. Então, estão ali as minhas caixinhas de recebidos que tem pra abrir. Ali tem uma sacola com alguns livros de doações, tem a minha caixa que eu recebi da Risqué da Paixão, de Bridgerton, lá tem algumas telas pra pintar. Então aqui tá uma bagunça, tá? Então essa é oficialmente a última prateleira de livros mesmo. Tal qual a prateleira de baixo é do cantinho da bagunça, aqui também tá uma bagunça, gente, porque aqui são os livros que eu não tinha mais aonde colocar. Deixa eu só mostrar as decorações pra vocês rapidamente. Lembra que eu falei da Fandom Box com a Luna e com a Rainha Charlotte? Então, aqui tá o meu Rick e o Morty, olha só. Eu gosto muito, eu ainda não vi as últimas temporadas, gente, não vou mentir pra vocês, eu acho que eu parei na temporada 6, mas era uma série que eu adorava deixar passando, assim, pra ir assistindo, então esses ali. E os dois eu comprei na CXP 2024, né? Na lojinha da Warner também. Aqui no canto eu tenho a minha Mulher Maravilha também, que fica mais de decoração mesmo. E aqui bem no cantinho eu tenho a minha bonequinha artesanal da Coraline. Agora vamos falar dos livros, gente. Então, aqui eles estão empilhados bem em ordem aleatória, tá? Não tem nem gênero nem nada. Então aqui em cima eu tenho dois livros que eu comprei na CXP de uma autora nacional, que são HQs, que é Animus. Esse aqui é o Universo dos Livros me presenteou lá na CXP, que é um mangá da história da Bela e a Fera, só que numa releitura. Temos aqui Coraline, que também não vamos comentar muito, porque o autor tá envolvido em conflitos muito pesados, coisas muito sérias, vocês podem procurar aí pra ver, enfim, né, joguem no Google, mas tá ali o meu livro, eu já tenho há muitos anos, esse foi um dos primeiros livros que eu comprei, e ainda tenho um carinho muito grande pelo filme, porque o filme é um stop motion, foi produzido pela Laika, que é uma empresa que eu gosto, então, né, enfim, a gente tenta separar o que der as coisas e também porque eles não estão mais nos cinemas, então eu ver ou não ver o filme não vai dar dinheiro pra ninguém. Enfim, gente, temos aqui essa coleção que é do autor Alberto Mussa, que o Grupo Editorial Record me mandou com todos os livros. Então a gente tem A Primeira História do Mundo, O Trono da Rainha Ginga, O Senhor do Lado Esquerdo, A Biblioteca Elementar e a Hipótese Humana. Todos eles são livros de investigação policial que se passam no Rio de Janeiro em diferentes períodos. Então é bem legal, porque ele traz alguns elementos históricos ao mesmo tempo que traz essa coisa da investigação criminal. Aqui eu tenho Reaching Mad, esse livro é muito velho, é um dos meus primeiros livros, eu odeio esse livro, todo tour que eu faço eu tenho que falar que eu odeio ele, e eu não doei ele ainda porque eu não gosto desse livro, nem de pensar que eu vou ter que doar e alguém vai ter que ler, entendeu? Então eu prefiro não doar, ele vai ficar aqui fazendo volume porque eu não quero que alguém pegue esse livro e leia e passe pelo que eu passei, sério, não gostei, nossa, esse livro, ai... Não gostei. Enfim, gente. Um de Nós Está Mentindo, que também bem famoso, ganhou a série. Uma Família Feliz, do Rafael Montes. Esse é o único livro dele que eu tenho, físico, que foi a editora que me mandou, a Companhia das Letras. Eu li outro livro dele também, vocês vão achar aí por aí no canal. E eu, gente, de verdade, tenho um problema meio sério com os livros dele. Eu acho que é, no fim das contas, só mulheres sofrendo desnecessariamente. Então...
Não pretendo mais ler nenhum livro do Rafael, apesar de que Uma Família Feliz foi até uma leitura ok, eu gostei, assim, do interesse na história, achei uma história interessante, só que quando eu li, inclusive falei, repetirei, ele tem o plot muito parecido com o livro da Agatha Christie, que eu gostei muito, então não me surpreendeu. Feios, que a galera me mandou quando lançou o filme, eu ainda não li. Aqui embaixo eu tenho Madalena, que é um livro que conta as histórias da Maria Madalena mesmo. Então, até tá aqui, ó, as memórias da mulher que acompanhou Jesus até o Calvário, foi silenciada pelos homens, enfrentou ciúmes e teve sua dignidade questionada antes de finalmente ser reconhecida como apóstola. É um livro que eu quero muito ler, mas ainda não li. Esse aqui eu comprei. Depois temos O Primeiro Leitor, que também a Companhia das Letras me mandou, O Caminho de Erden, que é de uma autora nacional, e Levana, a Rainha Mais Bela, que é um spin-off de As Crônicas Estelares, que é aquela coleção que é uma releitura dos contos de fadas com vibe ficção científica. Aqui eu tenho meu box de Jogos Vorazes na edição comemorativa de 10 anos, acho 10 anos. E aí eles são livros capa dura. Ó, eles são assim, gente, ele é capa dura, bem bonitão, tá? Aí, no caso, esse aqui é em amarelo, daí o segundo é em vermelho e o terceiro é em azul. Muito linda essa edição, eu adoro esse box. Sério, acho lindíssima. Vai ter uma nova edição, né, de Jogos Vorazes, uma edição comemorativa também, mas eu acho essa aqui um charme, gosto bastante. Aqui eu tenho O Ceifador e a Nuvem. Nunca li, gente, infelizmente. Eu sei que falam muito bem, é uma vibe ficção científica, mas realmente ainda não li. O Clube do Crime das Quintas-Feiras e O Nosso Negócio é Crime, do mesmo autor. Eu li o Clube do Crime das Quintas-Feiras ano passado, antes de sair o filme na Netflix, gostei muito. Esse aqui, mostrei nos últimos recebidos. Temos esse aqui, que é A Paixão de Schrödinger? Schrödinger, gente, não sei se eu tô falando certo. Que eu também recebi aqui em casa, mas ainda não li. A Lista das Coisas Suspeitas, Difamação, também recebi da Suma e da Paralela. Ainda não li nenhum deles. Deixa eu colocar vocês um pouquinho mais pra cá. Difamação, eu sei que tem uma série na Apple TV e falam muito bem da série, inclusive. Holly, aí aqui eu tenho alguns livros do Stephen King e aqui em cima também, que eu já vou mostrar. Temos Holly e Misery. Holly eu li, gostei muito, esse livro é muito bom, gente, ele tem uma vibe de investigação e é um terror psicológico. Aí aqui em cima eu tenho outros livros dele. Eu tenho Não Pisque, que foi um recebido da Suma, eu ainda não li. Dolores Claiborne, que eu li ano passado. Acho que foi ano passado. E A Última Missão de Gwendy, que é do Stephen com esse outro autor, que é o Richard Schmar, alguma coisa assim, que eu também ainda não li, tá, gente? Na verdade, o único livro que eu li dele, não, os dois, né, foi Dolores Claiborne e Holly, os outros eu ainda não li. Aqui temos Gótico Nordestino, também foi um recebido, é de um autor nacional. Os Segredos do Clube Briar, investigação, aqui a maioria é investigação, mistério, suspense, essas coisas, tá, gente? Nós Fazemos o Mundo não é. Acabei de me contradizer, porque isso aqui é uma fantasia, não sei nem por que ele tá aqui. Enfim, né, gente, vamos seguir em frente. O Homem Espelho, que eu também recebi da Alfaguara. E aí temos Esconderijo Mortal e, por último, Diário da Sombra. E aí encerramos essa prateleira e agora vamos ver os outros livros perdidos por aí. Na verdade, virando aqui, eu tenho esse recebido que eu tenho que gravar um vídeo pra vocês. E eu tenho essa caixa que eu tô guardando as minhas coisas de pintura e tal. Vou ver se eu consigo mostrar pra vocês rapidinho. Essa caixa aqui eu recebi da Melita com alguns produtinhos de Bridgerton. E aí, olha só, tá aqui minhas coisas de pintura. Virando aqui, eu tenho este... é mesa de cabeceira que eu peguei porque tava aqui em casa sobrando. Na verdade, eu pretendo colocar uma estante aqui, mas ainda não rolou. Ali embaixo eu tenho uma caixa com coisas de journal. E, gente, aqui até dá pra mostrar pra vocês, ó, é só coisa de journal, coisa de anotação. E aqui eu tenho meus cadernos, que é só caderno artístico. Eu vou mostrar brevemente pra vocês, mas assim, se vocês quiserem um dia, eu posso mostrar focado neles, tá? Até deixa eu tirar aqui, eu tenho vários desses caderninhos da Dark Side, que eles mandam de brinde, sabe? Quando você compra isso aqui, se você comprar no site oficial deles, você também ganha de vários livros. E aí eu tô usando pra fazer desenhos, pinturas e tal, então eu tenho um pra... Aquele ali era de acrílico, esse aqui é de aquarela. Este daqui é o meu Junk Journal que eu estou fazendo, que eu vi umas gringas fazendo, achei muito legal. Então, olha só, você faz temático com papéis, coisinhas, sabe? Ah, acho muito legal. E aí, por último, eu tenho esse aqui que é de
tinta guache. E esse aqui eu não usei ainda, então tá sobrando este aqui. E aqui são livros de estudo mesmo, gente. Então tem meus livros de história, tem um Snoopy aqui em cima. Olha ele ali, astronauta. E aí aqui tem esses 2 livros que o Grupo Editorial Record me mandou, mas que também é de história. Aqui temos uma planta falsa, um castiçal. E ali no cantinho tem meus livros de colorir. E esse aqui que é de você fazer uns adesivos e aí você monta os cenáriozinhos, é bem legal. E aí agora temos alguns aqui na escrivaninha. Aqui tem o livro que eu tô lendo no momento, menina, derrubei meu óculos, que é Patinando no Amor, da mesma autora de Melhor do que nos Filmes, então eu tô lendo, ele fica aqui. Esse aqui é o meu Reading Journal que eu tô fazendo esse ano. Na verdade eu comecei, gente, eu ainda não fiz nenhuma página específica, porque eu não imprimi as capinhas, mas eu fiz as páginas gerais, assim, e tal. E essa capa fui eu que pintei, gente, com tinta guache também. E aí eu comprei esse cavalete pequenininho pra pintar as telas, e aí eu tô deixando ele apoiado, enquanto eu não uso. Ali tem uma arte que é do livro Hermes, da mesma autora de Ágape, que ela me mandou essa arte bem bonita também. E aqui nós temos os livros da Valerie Perrin, acho que é assim que se pronuncia o nome dela, Perrin, que é Os Esquecidos de Domingo, Querida Tia e 3. E aqui é uma caixinha com coisas de journal também, gente, uma latinha. E aí aqui tem meu tablet e temos mais alguns livros ali do ladinho. Aqui eu tenho Clarice Lispector, A Hora da Estrela, que é um livro que eu estou intercalando com aquele que eu mostrei antes, então eu tô lendo esse. Ali tem o meu Kindle, gente, material e lápis, essas coisas. E aí aqui eu tenho o meu box de desventuras em série, que eu deixei aqui porque eu não tinha mais onde colocar ele. Então aqui tem os 13 livros de desventuras em série. Eu li só até o quarto, gente, apesar de que eu assisti a série que conta a história dos 13 livros. Ler mesmo, eu li só até o 4, até porque é só desgraça acontecendo, então em algum outro momento eu vou terminar de ler essa coleção. Essa é uma breve visão geral, gente, deste tour. Lá em cima eu não mostrei, mas é porque assim, lá não tem livro, tá? Ali é só as caixas mesmo dos box, não tem livro nenhum dentro. E lá é meus livros de direito e de jornalismo também. Então, nada muito interessante. Essa é a visão geral que eu mostrei pra vocês. Ali tem a minha poltrona de leitura. E finalizamos esse tour. E chegamos ao fim oficialmente desse tour, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tenham assistido as 2 partes. Deixa o like, se inscreva aqui se você ainda não é inscrito, compartilha esse vídeo, clica no botão de hypar aqui embaixo se você estiver vendo pelo celular, comenta aqui se você já leu algum desses livros, se interessou por algum deles, se deu vontade de você comprar um dos livros que eu mostrei aqui, que eu quero saber a opinião de vocês também. E é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo e tchau!